testemunho de uma irmã muito fervorosa dentro da casa do Senhor. Crente há muitos anos na presença de Deus. Mulher de 5 de oração. Mas de repente ela saiu de um culto, seu esposo foi acometido com fortes dores. Ela sem perda de tempo levou ele até o hospital. E pelos laudos médicos constatou que ele havia sido cometido de um câncer. E os médicos dizem a ela: são poucos dias que o seu esposo há de viver. E ela disse: pelo poder da oração, o meu esposo vai viver. Pegou o seu esposo e foi-se embora. Seu esposo chegou em casa às madrugadas piores ainda. Ela volta ao hospital e os médicos dizem: não temos muito tempo. E ela diz: o meu esposo vai ficar, mas pelo poder da oração ele vai ser curado. Foi para sua casa, disse para o seu filho: não me incomode, não me atrapalhe, pois eu vou estar orando pelo seu pai. Mas de repente, quando ela diz, ela sobe ao seu quarto, bate em sua porta. Quem está à porta dela é um mendigo. Mãe, corre aqui, mãe. E aquela mulher chega: o moço, me dê de comer, me dê de beber, me dê de vestir. Ela fala: eu estou passando por um momento difícil, vai-se embora daqui do meu portão. E volta a retornar a oração. Segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, ela já não aguenta mais, ela diz: não me incomode, respeite a minha dor. E bate a porta na porta daquela mendiga e vai-se embora. Mas a noite é um belo culto. Quando ela chega no culto, o pastor está dirigindo, ela se joga no altar da igreja e começa ali a chorar. O culto começa a ser atrapalhado pelo choro daquela mulher. Deus levanta uma mulher lá atrás do culto, vem sapateando e entrega sobre ela. Mulher, como tu disse que tu me conheces, pois eu estive nessa semana por 3 vezes na sua casa. Por 3 vezes eu passei na sua casa e você me rejeitou. Pastor tomou o microfone: eu vou disciplinar essa irmã. E a irmã se levantou e falou: não, pastor, é verdade. Isso aconteceu com a minha vida. Ela foi-se embora. O mendigo volta à sua porta. Ela abre a porta da sua casa, deu-lhe de comer e falou para o seu filho: pega as roupas do seu pai, todas que estão no guarda-roupa, traz, porque agora vai ser dele. Mas quando ele estava saindo pela porta, ele voltou, e a mulher falou: o que eu posso mais lhe fazer, homem? Aquele moço segurou nas tuas mãos e disse: hoje tu abriste a porta da sua casa. Aleluia! Naquele hospital, e tiro o câncer e dou a vida àquilo que estava morto, porque eu sou o seu Deus. Aleluia! Jesus está passeando aqui no nosso meio. O Senhor está na sua vida. Eu queria que a igreja se colocasse de pé e pudesse orar por mim, porque eu vim aqui para receber uma oração. E eu queria a permissão do pastor que a igreja pudesse orar por mim. Cadê aquele jovem que louvou? Louva o hino de novo, porque o hino mexeu com o meu coração. Pode louvar o hino, toda a igreja ora.
Aleluia, Deus. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que do mesmo jeito que eu fui tocado nesta noite, você também foi louvado. Oh, glória. Valeu a pena, irmãos, ter vindo a este lugar nesta noite. Oh, aleluia. Valeu a pena sim, irmão. Dori canta lá, barai, dori canta lá, barai, dori canta lá, barai, barai, dori canta lá. Espiritualmente falando, Dori canta lá, nós barai, éramos dori canta. mendigos para o mundo, mas o Senhor nos deu um banho de sangue, louvado seja Deus, nos remiu, nos escolheu para estar aqui nesta noite, irmão. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, louvado seja Deus. E você está nesta noite entre os escolhidos, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus usa cada um da sua forma, da sua maneira. Dori canta lá, barai, dori Sou o canta lá. pastor Ricardo, na honra e na glória do Senhor, representante da Igreja Evangélica Pentecostal, família de Jesus Cristo, qual é o meu pastor, de Moro, qual é o meu pastor, qual é o meu pai. E Deus tem nos tirado para ser usado de uma forma um pouco diferente. Glórias a ti, ó Deus. Estive na cidade de Garatá, cidade de São José Dori dos canta lá, Campos, barai, dori Mogi, canta. Santa Isabel. O Senhor me levou como mendigo. E eu tenho visto o mover de Deus. E o Senhor, quando Silvaso, que eu tenho como minha irmã, isso aí há muitos anos que a gente se conhece, o Senhor Flávio, amo demais sua família, me convidou e eu, buscando ao Senhor pelos compromissos que a gente tem já, mais esse desta noite, confesso aos irmãos que estou alegre. Glórias a ti, ó Jesus. Porque o Senhor já falou muito aos nossos corações. Aleluia. Eu estava ali contendo as lágrimas pela presença de Deus dentro deste lugar. Aleluia, Deus. O Senhor já falou de forma poderosa aos nossos corações. Dori canta. Mas queria ser rápido, rápido mesmo, com a oportunidade que foi me dada, mas não quero atrapalhar ninguém. Mas quero somente concluir que o Espírito Santo do Senhor colocou aos nossos corações. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, rapidamente, Atos, capítulo de número 3 de Atos. Vai nos dizer um tema, a cura de um coxo, o discurso de um tempo. 3, 6. Não sei quantos pode dizer comigo, o nosso Deus O nosso Deus é capaz é a paz de transformar de transformar a tristeza a tristeza em alegria. e alegria. Quantos creem nisso? Glória a Deus! Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 3 também, rapidinho. Ele vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma Esmola. E Pedro com João fitando seus olhos nele disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia! Pois era ele o que se assentava e pedia esmola à porta. Formava-se por um tempo formosa, ficando cheio de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre, chamando de Salomão. E quando Pedro viu isso,
disse ao povo: varão israelita, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nós próprios pudesse sair virtude ou santidade, fizéssemos andar a esse homem, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a esse filho Jesus, a quem você entregaste perante a face de Pilatos, negaste tendo ele determinado que fosse solto. Estamos dentro de uma história, rapidinho mesmo, olhe para cá, de um templo chamado Formosa. Se você for conhecer esse templo, era bem largo o portal com bronze, e isso já chamava a atenção do povo. Era como se fosse estádio de Maracanã, na década de 70, de Flamengo, Fluminense, multidão de gente saindo e passando. Se perder uma criança ali, não tem como achar rapidamente. É muito difícil, porque é muita gente. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção: esse coxo, ele era de nascença, e ele foi colocado no lugar certo. Repita comigo: ele foi colocado. Ele foi colocado No lugar certo. Onde nós estamos hoje é o lugar certo. Então, se nós estamos colocados dentro da casa do Senhor, é porque nós estamos no lugar certo. Fala para o teu irmão: a sua bênção só pode chegar se você estiver no lugar certo. Hoje é um culto específico para os adolescentes, para os jovens. No mundo nós vivemos, mas não somos do mundo. Andamos no mundo, conhecemos pessoas do mundo, mas a palavra de Deus, ela nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu vencerás. Promessas do Senhor. Quando ele foi colocado ali, no ponto certo, era porque muita gente por ali passava. E mendigo, ele depende do quê? Da esmola para comer. Mas além dele ser um mendigo, ele era coxo. Então existiam algumas dificuldades para ele. Além de ele ser mendigo, pobre com certeza, ele era coxo. Mas ele estava no lugar certo, porque ali passava muita gente. Tem passado muita gente por mim e por você. Mas quando passa uma mulher de Deus, um homem de Deus, algo diferente acontece. Porque é de Deus. Pode a multidão passar, mas quando passa alguém com o brilho do Espírito Santo, não está no seu peito uma placa dizendo que ele é crente, mas está na sua face o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus! A maquiagem do mundo precisa ser retocada. A maquiagem nossa para ir trabalhar, para estudar, é preciso ser retocada. Porque senão ela perde o seu valor. Ela não tem valor mal feita, ela só tem valor bem feita. Mas o brilho do Espírito Santo de Deus, não é preciso você retocar, é preciso você conquistar. E quando você conquista, aonde você passa, a diferença acontece. Os homens de Deus vinham no meio de uma multidão, mas quando eles viram um problema, foram impulsionados por Deus para agir no problema. O que Deus está esperando de nós não é vir para a casa do papai, embora nós temos que dar o nosso melhor ao Senhor, mas é vir com sede de almas. Vim com sede. Deus, quem o Senhor vai colocar na minha casa? Sabe o que é você abrir o portão da sua casa e falar: cadê ele? Cadê ela? A primeira pessoa que hoje eu vou poder falar a sua palavra. Aleluia. Hoje está um pouco mais fácil, porque a tecnologia está na nossa mão. Nós temos grupos, pessoas mandam mensagem, mandam coisas mais lindas, coisas mais abençoadas, chega até o coração daquele que ainda não conhece o Senhor Jesus. Pessoas têm se convertido através também do Facebook, através do WhatsApp, embora muitos não tenham sabido usar essa ferramenta, mas tem muitos homens, mulheres de Deus, que têm usado essa ferramenta para poder ganhar o mundo para o Senhor Jesus. É o momento da nossa era, meu amado. É o momento que nós estamos vivendo. Mas temos que saber viver no momento em que estamos vivendo.
Deus não está se agradando por aquele que tem feito as coisas certas. Deus está ficando com o coração entristecido, como lá em Sodoma e Gomorra. E a nossa terra está igual. Então o Senhor, Ele quer que eu e você, como a luz do mundo, façamos a nossa diferença. Eles fizeram a diferença. Eles falaram: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. O que eles deram a Ele? A palavra de Deus. Fala para o teu irmão: há poder nas suas palavras. Quando você fala, algo tem que acontecer. Não adianta você chegar na sua casa e você ver o seu filho, que não está aqui ainda, e dizer: só o sangue do Cordeiro. Dizer para aquele alcoólatra: só o sangue do Cordeiro, misericórdia. Dizer para aquela mulher, para aquela filha: não tem mais jeito. Não são essas palavras que Deus quer ouvir de você. Deus quer ouvir de você, como diz aquele louvor: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Ele começou a boa obra em mim, vai dar tudo certo. A obra que Deus começa, Ele aperfeiçoa. Mas é preciso você parar de ser feiticeiro e passar a ser profeta. Amém. Tem crente feiticeiro? Tem crente que ele olha para o problema e não vê solução do problema. Naamã sequestrou uma jovem para dentro da sua casa. Trouxe essa jovem sequestrada. A Bíblia não fala o seu nome. A Bíblia não nos dá detalhe da família dela. Mas eu tenho certeza que ela era uma jovem de Deus. Porque ela falou para a esposa de Naamã: ah, se ele estivesse perante um profeta. A palavra que saiu da boca daquela jovem contagiou a primeira pessoa, que foi a esposa de Naamã. Não se escandalize comigo. Jesus amava os fofoqueiros. Você poderia ver os milagres acontecendo, as coisas acontecendo, mas Jesus falava assim: olha, rapaz, vai, mas não conta para ninguém. Quer pôr pimenta na língua de alguém, pastor? É falar isso. Ó, vai, mas não conta para ninguém. Jesus não era nada bobo. Jesus era inteligente, estava na terra de uma forma inteligente. Ele sabia que o seu ministério ia ocorrer o quê? O crescimento. Aí aquele que era curado saía: olha, Jesus me curou. Aí ele saía, outra saía: ó, Jesus me curou. Você pode falar isso para alguém, irmão? Jesus tem poder para curar a tua vida. Não perca tempo com os problemas, mas peça para o Senhor te dar a solução dos problemas. Porque se você ficar remoendo com os problemas, você não vai viver. Você não vem para a casa do Pai, você não trabalha com o Pai, você não faz nada, porque você só fica nos problemas. Mas Deus, o Senhor é o arquiteto, o Senhor é o maior engenheiro. Me ajuda! Aí Deus fala: esse que te toma pela tua mão direita e digo: tu és meu. Aleluia. Quando tu passares pelo fogo, nada acontecerá. Numa chama grande. Porque isso é a promessa de Deus. A jovem contagiou a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã falou para Naamã. Naamã ficou incomodado. Falou: essa mulher, então, essa jovem que eu fiz lá, sequestrei, trouxe para estar trabalhando na minha casa, não pode ser. Mas Naamã dormiu, acordou com a palavra. Há poder na palavra. A palavra que foi sair lá, se ele estivesse perante o profeta. Naamã não aguentou e falou: onde é esse cara aí? Conjectura minha. Ele foi até lá. Ele esperava algo especial, porque ele era uma pessoa especial. No tempo de Naamã, jovem que olhava para Naamã e falava: eu quero ser igualzinho esse cara aí. Porque Naamã, ele era poderoso. Mas a sua lepra, creio eu, que estava no estado ainda inicial. Porque senão ele não confirma, ele podia estar, ele era isolado, mas ele estava ainda na fase inicial. Mas Naamã acatou a palavra, primeiro ponto, ouviu a palavra, obedeceu a palavra e foi no lugar certo. Errado. Ele foi até o rei primeiro. Não era para ele ir até lá. Era para ele ir no lugar que a jovem profetizou na vida dele. Ele parou, o rei ficou irado. Por acaso sou eu o profeta? Mas quando ele chegou no lugar certo, falaram só uma coisinha para ele. Saiu lá
o servo lá, falou, vai lá se banhar lá. Mano, olhou para a comitiva e falou, rapaz, eu pego aquela jovem, mas eu quero que você ande num ponto. Aqui vai aparecer os verdadeiros amigos. Quem é amigo de verdade não acata a palavra negativa. Quem é amigo de verdade, ele vai com palavra positiva. Naamã quis recuar, Naamã quis voltar, mas os amigos que estavam falando, Naamã, já estamos aqui, cara. Vamos até lá. Não custa nada. Vamos dar uns mergulhos lá, rapaz. Não volta não. Amigos de verdade. Não aqueles amigos entre aspas que falam, faz isso mesmo. Larga o seu casamento. Ó, deixa o seu filho para lá. Ó, vai lá e fala dela também. Ela falou, e você fala, esse amigo não é. Não. Mas os amigos que estavam na mão apoiaram na mão. Ele falou, vamos, nós estamos junto com você. E na mão 1, 2, 3, 4, nada. E ele olhava, eu pego aquela jovem, 5, 6 e nada. Ela está perdida na minha mão. Mas aí teve mais um amigo e falou, Naamã, não é 6, não é 5, não é 4, é 7. Continua. Se estão falando para você, para. Deus está dizendo, estou andando contigo, filho meu. Caminha. Caminha. A água nunca é parada pelo primeiro obstáculo. Ela sempre encontra o quê? Um contorno. Você já percebeu? Se tem uma rocha, ela contorna a rocha, passa por cima. Seja um crente rocha, seja um crente água, passa por onde quer passar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus! Sua casa hoje, um culto abençoado e fala, olha, aquele homem está deitado, mas amanhã ele vai estar de pé, vai estar comigo na casa do Senhor. Olha, minha filha está saindo, vocês se vão, amanhã vai se guardar na mão, vai para a casa do Senhor. Tem que ter essa palavra. Na mão do mergulhou, olhou com a pele limpinha, branquinha, como que uma criança falou, Deus maravilhoso. Aí ele volta lá na casa do profeta. Agora sim é a hora do profeta aparecer. Ei, rapaz, tem aqui essas fortunas. Não. Vai em paz com a sua fortuna. Naamã faz uma coisa que muitas vezes não é pregada. Naamã diz assim, me permita pegar um bocado dessa terra e construir um altar. Levar para minha terra, porque o seu Deus será o meu Deus. Aleluia. Me permita eu adorar este Deus. Há poder na palavra. Há poder na palavra. A palavra fluiu. O coxo que estava na porta do templo chamado Formosa, ouve sobre ele uma palavra. Não tem como ficar. Mas em nome de Jesus, levanta. Primeiro, palavra. Segundo ato, creu na palavra. Terceiro ato, houve firmeza nos seus pés. Deus está firmando os seus pés aqui, crente. O inimigo está doido para te tirar do caminho. Mas Jesus diz, o meu projeto é aqui, ó. Vai aqui, ó. Continua. Deus está dando firmeza nos seus pés. Os seus pés estão firmes na presença do Altíssimo. Nada pode parar o projeto, o plano de Deus na minha vida e na sua vida. Nada. Não tem borracha no pão que apague o plano de Deus na sua casa. A sua família é do Senhor Jesus. Não tem plano do inimigo que possa roubar o projeto de Deus. Se você está difícil aqui, se prepare, porque no céu vai ser glória a Deus misturado com aleluia. Aquele que não anda vai passar a andar. Aquele que não fala vai falar. Porque Deus está na sua vida. Se você crê no poder da palavra, faça uso da palavra. Pare de ficar com uma ferramenta encostada. Aquela bateria ali, aquele instrumento ali. Esses aparelhos aqui não tem fundamento, função nenhuma, se não tiver alguém por trás deles. É preciso ter alguém. E Deus precisa e conta comigo e contigo para fazer a sua obra. Não somos ferramentas enferrujadas. O óleo do Senhor está descendo hoje aqui nessa casa. O Senhor está te lubrificando. O Senhor está te renovando. Está colocando na tua boca palavras de ousadia. A poder da palavra de Deus. Deixa o Espírito lubrificar tua voz, lubrificar tua vida. Para com esse negócio que não dá, que não vai, que não chega, que não acontece, que não é comigo. Não fosse vós que escolhesse a mim, mas foi eu que escolhi a vós e vos amei, para que vá dizer fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo que pedires ao Pai, Ele vos concederá. Crê nessa palavra?
Crê nessa palavra. Sabe o que o povo olhou, irmão? Quando viu firmeza no pé do mendigo, do coxo, todo mundo olhou assim. Faz assim comigo, um grande coral. Ó, faz, né? Eu gosto disso, né? Ó. Isso vai acontecer. Estão te vendo na prova, mas vão te ver na bênção. E quando te verem na bênção, irão fazer, ó. Você não pode ofertar na casa do Pai hoje? Você que pensa. No nosso salão já teve isso aqui, ó, cardose. Isso aqui é preciso de crente que ama a obra de Deus para limpar. É preciso. Bancos, é preciso ter crente que ama a obra do Senhor. Oferta. Eu não trabalho, não tenho meu salário, então eu não dou meu dízimo. Você se engana, Deus não é bobo, nunca vai ser. Deus te vê mais do que você possa imaginar. E a obra do Senhor, ela conta conosco. Tem muitos crentes que falam assim, aquela igreja está vazia, mas não sabem que a culpa é minha, a culpa é sua, de cada cadeira vazia. Porque Deus falou ao meu e ao seu coração, irão fazer obras maiores do que estas. Vai. Os obreiros ficaram fumigando para poder fazer a obra do Senhor. Deus falou assim, revestimos de todo o poder, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Se tu está sentindo preparado, lance a rede. Você quer ver milagre? É só você passar a fazer o que Deus está te mandando fazer. Aí eu quero que Deus opere através da minha oração, mas você não põe a mão sobre a oração, você não busca o seu ministério, aí como é que Deus pode fazer alguma coisa? Eu fui batizado com 9 anos de idade, meu pai nem era batizado com o Espírito Santo ainda. Pela graça de Deus, Deus me deu o batismo com o Espírito Santo com fogo, com 9 anos de idade, no mistério do Belém, atrás da antiga rodoviária. Tinha 2 escadarias lá. Quem que já era daquele tempo, naquela igreja, já foi lá? Quando era essa igreja, no mistério do Belém? Pastor? Não tinha 2 escadarias, pastor? Do lado, olhando para frente da igreja, do lado direito era a tesouraria. Era onde contava os dízimos da oferta. Eu estava bem naquele ponto. O Espírito Santo me tocou naquele ponto. Eu desci degrau por degrau. Eu não vi, mas Deus falou ao meu pai, os obreiros que ali estavam, falaram que eu desci degrau por degrau. Eu fui embora carregado. Eu fiquei possuído pelo Espírito Santo de Deus durante toda a madrugada. Somente pela manhã eu voltei ao normal, como uma criança. Quantos creem que Deus pode batizar criança? Deus pode, irmão. Deus pode. Tem pregador hoje de tudo quanto é jeito, mas é preciso pedir os profetas. Está faltando profeta. Está precisando ter profeta. Tem pregador de tudo quanto é jeito, meu amado. Hoje, graças a Deus. Mensageiro dá tudo quanto é forma. Mas Deus te trouxe aqui hoje uma palavra profética. Ele põe firmeza nos seus pés. Ele vai fazer para aquele que não dava nada te olhar e te admirar que Deus é na sua vida. O tempo não nos cabe mais. Mas eu quero dizer para você que houve uma alegria sobre o coração daquele coxo. Que ele foi tomado. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Deus não quer te dar felicidade. Felicidade e paz. Felicidade, você vai à beira da praia com a mão do namorado, você vê o pôr do sol, é bonito, é maravilhoso, você participa, mas acaba. O namorado te dá um sapato, uma sandália bonita, uma roupa, um perfume abençoado, mas também se acaba. O namorado diz que te ama, a mulher lhe diz que não te ama, mas também se acaba. Mas Deus quer te dar alegria. E a alegria de Deus não é passageira, ela é por completa. Quando chega na vida do cristão, a alegria de Deus, quando ele é visitado no primeiro amor, que ele aceita a Cristo, que ele passa pelas águas, que ele é batizado pelo Espírito Santo, ou pode até ser batizado antes do batismo das águas, porque tem cristão que acha, não, o batismo não pode acontecer se ele não batizar nas águas. É mentira, porque eu fui batizado com 9 anos de idade, e não era batizado nas águas ainda. Deus tem todo o poder, todo o comando e todo o controle, ele está em suas mãos. Na sua casa, quando você está com controle, não é você que está no comando, você muda a televisão, vai para lá, vai para cá, vai para lá, faz o que você quer. Deus está com controle hoje na mão. Aleluia! A mão do Senhor hoje aqui. Eu vejo a mão do Senhor aqui dentro, aqui agora. E eu vejo Deus com o dedo dele numa tecla chamada Enter, dando na sua vida e na minha vida. Deus está tirando o cristão da tecla Stop hoje aqui. Está dando um tecla Enter na sua vida. Comece a marchar. Comece a andar na presença. Comece a
oportunidade, eu desviei da presença do Senhor. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Eu vivi 10 anos no mundo do crime. Não matei porque Deus teve misericórdia da minha vida. Mas Deus tinha uma obra. E a obra que Deus tem, Ele não para pela metade, Ele completa. E hoje eu tenho cobrado algo por onde eu tenho andado. O que fizeram por mim outra hora. Eu chegava em casa e procurava minha veste no varal, mas pularam aqui, roubaram minha roupa. Minha mãe falou, não roubaram não, filho, roubaram, mano. Cadê aquela roupa? Minha mãe vinha dobradinha assim, você fala, tá aqui, ó. Estou orando por você, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai transformar a sua vida. Daqui a pouquinho eu vou estar ali no monte. E eu quero, em nome do Senhor, encarecidamente, cobrar um pedido de oração da sua pessoa. Eu não vou embora daqui sem você anotar um pedacinho de papel. Um pedacinho simples. Por alguém, por uma vida que você ama e que você quer ver na presença do Senhor. Eu paguei um alto preço para chegar até aqui. Eu tenho pagado um alto preço. Porque eu estou estudando, estou fazendo uma engenharia, eu não estou podendo estar durante a semana. Eu sou bastante consciente com os horários da casa do Pai, porque eu sou pastor também. Mas o Espírito Santo, Deus, fez aquilo que Ele colocou no meu coração em fazer. Eu estou entregando uma palavra ao seu coração. Deixando essa mensagem, como muitas que já foram pregadas aqui nesta noite. Com tantas maravilhas que nós vimos aqui nesta noite. Eu quero deixar isso, como em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, eu quero te ajudar em oração. Eu quero ser o seu amigo, embora essa casa tenha os seus projetos, seus planos de oração. Eu quero somente ser mais um amigo seu de oração. O que fizeram por mim, para mim poder estar hoje na presença do Senhor, não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem como eu pagar o que outra hora buscaram aos montes, às madrugadas, em campanhas, em vigílias, em igrejas, eu indo para orar por minha vida. Livramentos, tantos que aconteceu na minha vida, era porque tinha alguém invocando o meu nome, buscando por minha vida. Chegava em casa, às vezes não achava um buraco da fechadura, mas algo comovia meu coração em meio às drogas, em meio à loucura, em contemplar um homem de joelho, pagando um preço, para que Deus pudesse me alcançar. Isso movia o meu coração. Não desista dos seus sonhos. Se dentro da sua casa está difícil, não desista, porque Deus tem poder para mudar. Quantos creem no poder da palavra? Glória a Deus. Amém? Eu olho aqui e eu vejo o brilho do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe mesmo. Olhe por minha vida. Está difícil, mas Deus vai me dar a vitória. E vai te dar a vitória também. Amém, igreja? Amém. Amém. Deus abençoe. Eu retorno ao pastor.